Olá, seja bem-vindo ao Impressões. E nessa nova fase do programa, nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a vida e o trabalho profissional dos gestores públicos da Paraíba. Hoje nós estamos na Procuradoria-Geral de Justiça e vamos conversar com o segundo subprocurador-geral de Justiça do Estado da Paraíba, Valberto Lira, que é um velho conhecido de todos os paraibanos, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a carreira e também sobre a atividade profissional. Doutor Valberto, seja bem-vindo ao Impressões. Um prazer enorme participar do programa. Agora sou com esse novo perfil em que nós podemos dizer alguma coisa de nós próprios sem medo de errar, né? Bom, o senhor, como eu disse, é um conhecido de todo o público paraibano, já tem uma atuação muito forte desde a Promotoria de Justiça e hoje também na Procuradoria. Como é que começou a sua vida em Umbuzeiro e como é que foi sair de Umbuzeiro, vir para João Pessoa e atuar no direito de forma tão forte? Pois é, não, na verdade eu nasci numa vila que ao tempo pertencia ao distrito de Aroeiras, que era do município de Umbuzeiro. Posteriormente é que o município o distrito de Aroeiras foi emancipado e tornou-se município. E nos primeiros momentos todo o meu estudo primário, naquele tempo nós tínhamos o primário, foi feito lá no próprio povoado, né, já povoado, porque nós tínhamos a felicidade de termos dentro de casa uma prima que era professora do Estado e também, logicamente, professora de todos nós, principalmente os filhos mais velhos de uma família de 7 irmãos. Somos em 5 homens e 2 mulheres. E, posteriormente, eu não vim direto para João Pessoa. Fui para me preparar para o então exame de admissão em Campina Grande, porque lá a minha avó materna tinha construído uma casa para nós. O exame de admissão corresponde ao quê? À quinta série? Era a quinta série, porque você se preparava para fazer o exame de admissão ao ginásio. Sim. E era um vestibular que hoje você não encontra do seu conteúdo, era muito importante. Então, e nesse ínter também surgiu a oportunidade e eu fui estudar no Seminário Salesiano em Carpina. Lá fiz o ginásio, lá fiz ao tempo clássico, tive a oportunidade ainda de fazer o noviciado. E em 1968 eu deixei a batina e voltei aí sim para Campina Grande, onde tive a oportunidade de fazer meu curso superior. O senhor estudou, como disse, no seminário, né? Havia na sua concepção essa vocação religiosa de fato, ou o senhor foi, porque naquela época também era muito comum que as crianças, os adolescentes, eles estudassem em colégios religiosos, porque não existiam tantas alternativas para uma boa educação. Perfeitamente, isso era o normal ao tempo, né? Os pais com dificuldades, e meu pai era um funcionário aposentado da prefeitura de Umbuzeiro, como eu disse, uma família grande, de 7 irmãos, logicamente teve esse foco também de que seria a oportunidade do estudo. Eu já tinha, na família, já tinha um histórico de seminarista, porque o meu irmão mais velho, que é muito conhecido também, o jornalista Humberto Lira, foi seminarista, mas aqui já no seminário que fica aqui na cidade antiga, em João Pessoa. Então a gente, de qualquer maneira, já tinha um histórico religioso na família, digamos assim. Isso devendo-se ao fato de que nós nascemos e nos criamos numa família totalmente católica, apostólica, romana, praticante. Eu via lá nesse povoado, o padre, quando ia celebrar a missa de mês em mês, era hóspede de meu pai e de minha mãe. Então nós fomos criados dentro dessa estrutura de uma família meramente católica, apostólica, romana, não é? E depois, logicamente, com a minha vivência no seminário, eu, digamos assim, aprimorei a vivência religiosa e ainda hoje, graças a Deus, eu tenho a satisfação de pertencer à minha igreja católica, faço parte de comunidade religiosa, faço parte da comunidade do Santuário Mãe Rainha 3 vezes, admirável,
participe efetivamente como ministro extraordinário da comunhão, enfim, permaneço sendo um católico, graças a Deus. Mas nessa época da adolescência, o senhor chegou a pensar, de fato, em ser padre? Ah, sim. Naqueles primeiros momentos, você, logicamente, qualquer vivência um pouco aprimorada, digamos assim, você começa a ver aqui o perfil. Então, eu havia sim, é tanto que uma particularidade é que minha mãe guardava as cartas que eu mandava, escrevia para ela. Naquele tempo o seminário tinha certas regras rígidas. Por exemplo, nós só víamos para casa passar uma semana no mês de janeiro, depois do ano novo. Era só uma semana. As nossas cartas que nós escrevíamos para os nossos pais, primeiro passavam pela censura do diretor do colégio. E as cartas que nossos parentes, nossos pais nos mandavam também, passavam por esse mesmo crivo. Então era uma coisa muito... E quando eu saí do seminário, minha mãe ainda me entregou várias cartas que eu tinha escrito para ela, e nelas, em algumas delas, eu manifestava assim o desejo, digamos assim, de me ver ordenado sacerdote. Eu já fazia a previsão que iria pedir à minha congregação para que eu fosse ordenado na minha terra. O meu orientador espiritual era um arcebispo emérito de Fortaleza, Dom Antônio de Almeida Lustosa, e ele foi conviver conosco no seminário. E era uma pessoa de um sentimento de simplicidade, de humildade. Tanto é assim que esse Dom Antônio de Almeida Lustosa, ele se encontra hoje no processo de beatificação no Vaticano. É tanto que, quem sabe, no futuro bem próximo, eu posso dizer que convivi com um santo. E quando nós estávamos nos preparando, logicamente, no retiro, ele me chamou e me disse: você poderá ser mais útil à sociedade não sendo padre. Havia uma disciplina, o senhor falou sobre a questão das cartas que passavam por uma revisão de conteúdo, tanto quando o senhor enviava, também quando recebia. Mas havia outros aspectos em que a disciplina no seminário era muito rígida? Muito, muito. E ainda hoje eu sempre faço questão de ressaltar que o que tem me ajudado muito na vida profissional foi o que eu aprendi de organização e de rigidez que nós tínhamos no seminário. Por exemplo, nós tínhamos obrigatoriamente, e quem conhece Carpina sabe que lá algum tempo é frio, rigorosamente, às 5 horas da manhã tocava a campainha e todos nós nos levantávamos, íamos para uma fila, tomáramos banho, porque 5h30 deveríamos estar na capela para assistir à missa. Então nós tínhamos um horário rigoroso. Depois da missa nós não íamos para o refeitório, mas sim para a sala de estudo, e só após uma hora de estudo é que nós voltávamos para o refeitório. Depois do refeitório tínhamos as nossas atividades de cuidado da própria casa, do próprio seminário, fazíamos a limpeza dos pátios, de todos os lugares dele. Após isso nós subíamos para o dormitório, tomávamos banho, logicamente, e descíamos agora para a sala de aula até meio-dia. Meio-dia, rigorosamente, era o nosso almoço. E, pasmem, depois do almoço, 12h30, nós tínhamos o recreio. O recreio era a prática de esporte dos mais diversos: futebol, vôlei, basquete, enfim, o que você imaginasse de esporte, nós praticávamos 12h30 do dia depois do almoço, né? Então nós tínhamos depois do recreio, voltávamos logicamente aos dormitórios, tomávamos banho e descíamos mais uma vez para a sala de aula. Aí sim, a tarde toda, nós ficávamos na sala de aula e só saíamos para um intervalozinho de 10, 15 minutos. Em seguida nós íamos para o restaurante para o jantar. Depois do jantar nós tínhamos uma espécie de um recreio. E nesse recreio nós obrigatoriamente rezávamos o terço. Depois dessa reza do terço, nós íamos para a fila e fazíamos as orações da noite. Após as orações da noite, nós ainda voltávamos para a sala de estudo
e só retornávamos para o dormitório às 22 horas. Com a particularidade, nós tínhamos aula segunda, terça, quarta, não tínhamos aula na quinta-feira e tínhamos sexta e sábado, porque a quinta-feira era destinada a que nós fizéssemos alguma atividade física, além do que nós já fazíamos, logicamente, no recreio. E essas atividades físicas geralmente eram um passeio que nós realizávamos ali ao redor da cidade, porque tinha muitos locais, inclusive locais históricos, e muito desse passeio até a gente ia a pé para fazer essa atividade física. Mas era, em resumo, essas as atividades e que hoje, passados tantos anos, ainda guardo muitas recordações e boas recordações. Bom, nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para saber como é que se deu a escolha, depois da saída do seminário, como é que se deu a escolha do Dr. Valberto Lira pelo direito.